Boa tarde a todos. Muito obrigado mais uma vez por terem vindo à palestra do Museu e Biblioteca Espírita de São Paulo. Mais uma palestra, graças a Deus. E queremos agradecer a presença e vamos dar início chamando a nossa Conceição para fazer a leitura do Evangelho de hoje. Por favor, Conceição. Boa tarde. O livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, o item 9. Desculpa. Todos os que reconhecem a missão de Jesus, Senhor Jesus, diz Senhor Jesus, Senhor Jesus, de quem serve-lhe chamarem mestre ou Senhor e não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que honram, que com exteriores atos seguem os seus preceitos? Serão cristãos os que honram os exteriores, os atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam o orgulho, ou o egoísmo, a cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, portanto, que o mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no seu coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, não, porém a Deus, em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos isso, isto é, não ensinamos em seu nome. Não expulsamos em teu nome os demônios. Não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá: Não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério? Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes. Portanto, o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achardes graça perante Ele é a prática sincera da lei do amor e da caridade. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constitui não só a salvaguarda da vida celeste, para também o Senhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis para a casa construída sobre a rocha. Os homens a conservarão porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações, o rio do progresso as arrastarão. Vamos chamar o nosso irmão Walter para fazer a prece inicial. Por favor, Walter. Boa noite, amigas. Boa noite, amigos. Alimentados inicialmente pelo pão do Evangelho, pela leitura inicial,
elevemos o nosso pensamento e o nosso melhor sentimento até Deus. Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor, pela bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, a fim de sorvermos o alimento que engrandece e educa o nosso espírito nesta jornada. A nossa gratidão aos bons espíritos que amparam esse trabalho e aqui militam em nome do amor. Rogamos pelo dirigente da casa, pelos seus familiares, por todos os servidores desta casa, e pedimos também, Senhor, amparo e inspiração à nossa professora palestrante de hoje, a educadora Dona Laurete Godoy, para que as suas palavras consigam atingir a todos nós. Estamos agraciados, porque uma reunião sobre Eurípides Barzanufo é um alimento educador ao nosso espírito. Gratidão, Senhor, gratidão ao Pai, que assim seja. Falar um pouco da professora Laurete Godoy é sempre uma alegria. Faz um bom tempo que eu já a conheço e a admiro. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Laurete Godoy é pesquisadora e escritora, católica de nascimento e por herança paterna e materna. Conheceu a doutrina espírita em 1983, ano em que, pela médium Doraci Ernesto, foi operada espiritualmente pelo professor Eurípides Barzanufo. A partir daí, iniciou uma pesquisa que se estendeu por 19 anos, colhendo depoimentos de 2 pessoas que conviveram com o apóstolo de Sacramento e várias outras que, como ela, também haviam recebido benefícios de cura graças ao abençoado mestre sacramentano. Esse trabalho originou o livro Maravilhosos Encontros com Eurípides Barzanufo. 10 anos mais tarde, em 1993, uma comunicação psicofônica por meio de Dona Dulcimar Augusta de Rezende, médio de variados recursos, levou Laurete a uma vigorosa pesquisa sobre a aviação no Brasil. Ao longo de 23 anos, escreveu outros livros sobre o assunto e foi-lhe outorgado o título de membro honorário da Força Aérea Brasileira. Como embaixadora de Alberto Santos Dumont, defendeu o inventor brasileiro e conquistou o 2º lugar no concurso promovido pelo Sistema Brasileiro de Televisão, realizado em 2012, que concedeu a Francisco Cândido Xavier o título de maior brasileiro de todos os tempos. Laurete é autora também de livros sobre os Jogos Olímpicos antigos e modernos. Tem mais coisa para falar, mas senão a gente deixa, né? Laurete, por favor. Obrigada, viu? Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu agradeço ao querido amigo Oceano. Eu não sei se eu posso contar que certa manhã, há muitos anos atrás, tocou o telefone lá em casa, e era telefone fixo naquela época, e um senhor muito educado falou: Laurete, desculpe eu estar ligando para você, mas quem me deu o número do seu telefone foi a Igorina Cunha. Eu já sabia que era alguém muito importante, né? Aí ele falou: você me desculpe, o meu nome é Oceano. Eu falei: imagina, eu sou santista, numa manhã de sol, cair na minha sala de jantar um oceano é motivo de muita alegria. E ele estava me convidando para que assistisse, junto com o escritor Jorge Rizzini, uma primeira apresentação que ele ia fazer sobre aquele excelente documentário que ele fez sobre Eurípides Barzanufo.
Bom, posto isso, já falei como conheci o oceano, e depois, muitos anos depois, eu estava nervosa, pronta para entrar na final do maior brasileiro de todos os tempos. Vem alguém da produção e falou: olha, o oceano mandou dizer que está aí com a turma do Chico Xavier. Aí eu fui lá abraçar, e eu me lembro que nessa manhã, quando eu acordei, eu olhei e falei: Chico, me desculpe, mas hoje eu tenho que honrar o compromisso com Santos Dumont. E fui com muita alegria, porque eu entrei na aviação por causa de uma comunicação mediúnica. Então, estava tudo em família, né? Bom, posto isso, vamos à vida missionária de Eurípides Barçanufo. Quando o Oceano me passou o título, eu falei: gente, o que é um missionário? E de tudo que eu li sobre definição de missionário, eu achei que para Eurípides caberia melhor aquela definição: é alguém que recebe uma tarefa ou uma incumbência e a transforma em um motivo forte, em alguma coisa, e dá cumprimento a ela integralmente. Então, é esse o nosso Eurípides missionário. E a minha história vai começar no estado de Minas Gerais. Aquele estado que, no tempo do Império, era considerado a joia mais preciosa da coroa portuguesa, porque foi de Minas Gerais que saiu a maior quantidade de ouro e de pedras preciosas para encher os cofres dos reis de Portugal. Só que, naquele tempo do Império, eles não sabiam, não, que de Minas Gerais sairiam joias preciosas para valorizar a doutrina espírita. E quem são esses mineiros? Primeiro deles, Eurípides Barçanufo, nasceu em Sacramento. Quando ele estava com 28 anos de idade, nasceu em Paineiras um menino chamado Ismael Alonso e Alonso, que se formou em medicina, foi ser prefeito de Franca e hoje lidera uma equipe de médicos da espiritualidade que atuam em Franca promovendo curas incríveis por meio do médium João Berbel. Quando Eurípides estava com 30 anos, nasceu em Pedro Leopoldo Francisco Cândido Xavier. Então, de Minas, esses três, eu homenageio todos os demais médiuns espíritas de Minas e do Brasil. Mas nós, mulheres, não podemos ficar desamparadas. E eu homenageio as Suelis, as Isabéis, todas aquelas médiuns maravilhosas, por intermédio de Dona Dulcemar Augusta de Rezende, uma mineirinha da cidade de Pains, que se Eurípides foi a chave de ouro, que me abriu as portas do plano espiritual, Dona Dulcemar é o farol que, desde o dia 1º de setembro de 93, data divisora, assim, é um divisor de águas da minha vida esse dia. Foi graças a Dona Dulcemar Augusta de Rezende, este farol que me ilumina pelo caminho da espiritualidade. Não sei se eu sou boa espírita ou não. Os amigos me consideram mais espiritólica, mas nós não podemos cortar as raízes, né? Nossas raízes estão no cristianismo. As pessoas brigam pelos rótulos: eu sou isso, eu sou aquilo. Nós somos cristãos. Nós temos que lutar pelo bem, nós temos que lutar pela paz, nós temos que lutar por Cristo. Não é por rótulo, não é por igreja, não é por nada, é por Cristo que nós temos que lutar. E a nossa história vai começar em Minas Gerais. Havia uma comarca chamada Comarca do Paraná. E um determinado pedaço dessa comarca era muito fértil, terras férteis, e fértil em ouro também, e pedras preciosas. E esse pedaço era cortado por um ribeirão. Era cortado por um ribeirão, o Ribeirão Borá. E esse ribeirão, ele possuía nas suas margens muitas árvores, muitas folhagens, e repletos de pequenas abelhas, Borá, que acabaram dando nome ao ribeirão. E para a gente falar sobre Ribeirão Borá, para a gente falar sobre Eurípides Barçanufo, para a gente falar sobre essa história que eu quero contar para vocês, eu não posso deixar de fazer um preito de gratidão a duas mulheres fantásticas que são Egorina Cunha, a Dona Corina Novelino e Egorina Cunha. A Dona Corina Novelino, a irmã Corina, escreveu o livro Eurípides, o Homem e a Missão, um trabalho completo sobre a vida de Eurípides. Foi onde eu me baseei profundamente para fazer minha pesquisa. E Dona Egorina Cunha, sobrinha de Eurípides, filha da irmã dele, Sinhazinha,
que fez um trabalho fantástico. As duas conseguiram preservar, ao longo do século, a história e a vida de Eurípides Barçanufo. Muito bem, agora voltando ao Ribeirão Borá, ele cortava aquela região e se transformou numa... O pessoal, quando descobriram ouro no Ribeirão Borá, eles começaram os garimpeiros foram para lá, então uma pequena povoação começou a ser formada, pequenas casas começaram a ser construídas, e com esse aumento de gente ali perto, o reverendo Hermógenes de Araújo Brunswick construiu uma capela, a capela com o oráculo do Santíssimo Sacramento. A povoação foi aumentando, aquela região passou de freguesia a distrito, passou de distrito a vila, e em 1857 se transformou na cidade de Sacramento, ainda ligada àquela comarca, mesmo mineira, que já não era mais comarca do Paraná, e sim comarca de Uberaba. Sacramento é próximo de Uberaba. E foi esse Ribeirão Borá, ele acabou se transformando no símbolo da cidade de Sacramento. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma coisa. Será que vocês conseguem ver aqui um homem sentado? Conseguem? Eu vejo. Ele parece que está com as pernas cruzadas, o rosto dele... Isso aí foi uma amiga evangélica que viu. Ela falou: Laurete, tem um homem sentado ali. São os famosos extras, né, das fotos espíritas. Então, esse é o Ribeirão Borá, o símbolo da cidade de Sacramento. E foi em Sacramento que, em 1860, nasceu uma menina chamada Jerônima Pereira de Almeida, de apelido Meca. Quando ela estava com 4 anos de idade, Brasil, Uruguai e Argentina se juntaram para lutar contra o coitado do Paraguai e deram início ao maior conflito armado da América do Sul, a Guerra do Paraguai, que se estendeu por longos... Após 10 anos, como havia muitas baixas no exército imperial, eles fizeram um novo recrutamento. E, ao fazerem um novo recrutamento, os primeiros a serem chamados para a guerra eram os solteiros. Então, os rapazes que estavam na idade de serem recrutados, evidentemente, procuravam um casamento. Nessa altura, a nossa Meca, que era órfã de pai e vivia com o irmão mais velho, já estava com 14 anos de idade, que naquela época era a idade ideal para as meninas se casarem, era a idade com que as mulheres se casavam naquele tempo. E, do outro lado, estava o Hermógenes de Araújo, que era de apelidado Mojico, que queria casar. Então, vamos fazer o casamento do Mojico com a Meca. E lá foi o pai do Mojico com ele pedir a mão da menina. Só que eles levaram junto um amigo. E esse amigo sofria de bócio. Antigamente, era muito comum a gente ver aquelas pessoas, né, com bócio por causa da falta de iodo em Minas Gerais. E lá foram os 3 pedir a menina em casamento. A Meca, muito curiosa, quando eles estavam lá na sala, ela foi olhar pelo buraco da fechadura e ela viu sentado esse rapaz do bócio. E ela achou que seria ele o noivo dela, né? Então, ela já sabia que o noivo dela teria bócio. Mas só foi conhecer o Mojico no dia do casamento, no altar. Quando ela olhou, ele não era o rapaz do bócio. Era um jovem muito bonito, muito charmoso. Os dois se olharam e foi amor à primeira vista. Foi o início de um casamento que durou 26 anos, com 15 filhos, e que foi marcado pelo companheirismo, pelo amor e, principalmente, pela cumplicidade. 2 anos depois do casamento, Meca deu à luz a primeira filha, Maria Neomísia. Aí ela começou a ter desmaios. Ela sofria desmaios. Eles eram muito religiosos, e quando ela ia à igreja, ela tinha visões. Qualquer barulho fazia com que ela desmaiasse, tanto que os padres permitiram que ela fizesse as orações em casa. 2 anos depois da Maria Neomísia, no dia 25 de dezembro, nasceu Eulógio Natal. Né? Bem significativo o nome. 2 anos depois, no dia 1º de maio de 1880, nasceu pelas mãos da parteira Ludovina Eurípides Barçanufo. 2 anos depois, nasceu Venefreda de Mercília,
Mas como? Eulógio Natal, Maria Neumísia, Eurípides Barçanufo perguntaram para o pai dele: mas, Mojico, por que você coloca esses nomes tão estranhos nos seus filhos? Ele falou: eu faço isso por cautela, porque se algum deles se tornar importante, ele não vai criar problema para os demais, né? Então, aqui estão, ó, como ele era bonitão, né? O Mojico. Dona Meca já é uma senhora. Aí, então, são esses os pais de Eurípides. E o nosso Eurípides nasceu, era uma criança franzina, uma criança frágil. Havia dificuldade financeira na época. Meca, com 14 anos, ela fazia todo o serviço da casa, lavava roupa no ribeirão, descascava o arroz, socava milho e tecia no tear o tecido das roupas de cama da família, com 14 anos de idade. E os dois... E Eurípides, apesar de ser uma criança franzina, ele era uma criança completamente diferente de todas as outras, porque ele tinha um cuidado especial pelos doentes. Ele tinha uma tia, a tia Babota, ela estava morrendo, desencarnando, e ela sentiu vontade de comer doce de laranja. E Eurípides, criança, foi buscar o doce e ele mesmo deu o doce para a tia. E sempre que Meca desmaiava, qual era o filho que estava do lado dela, sempre cuidando, repleto de cuidados? Era o pequeno Eurípides. Ele aprendeu a ler nessa época, e quando ele estava com 5 anos de idade, Mojico foi tomar conta de uma casa de comércio na localidade chamada Cipó, que era ali perto de Sacramento. E a família foi para lá. E naquela época, os meninos, as crianças usavam uma camisolinha de algodão. Era compridinha, consta que tinha um bolsinho onde eles colocavam um pedaço de couro de porco, que as crianças, para tapearem a fome, iam mastigando durante o dia. E Eurípides usava essa roupinha. Só que lá em Cipó, ele ajudava o pai no balcão da loja, ele ajudava algum viajante que chegasse, e de todos esses pequenos serviços que ele fazia, ele ganhava um dinheirinho que ele guardava numa meia. E com esse dinheiro, ele mandou a camisolinha embora, comprou a primeira calça que ele vestiu, e o que sobrou, ele deu para a mãe e falou: mamãe, para a senhora guardar para quando faltar pão em casa, viu? Com 5 aninhos de idade. Lá eles ficaram até 1889. Eurípides estava com 9 anos, porque o Rio Grande, ele provocava doenças também. Ele provocou beriberi em Mojico, caracterizado por anemia, por muitas dores, e a Eurípides adquiriu uma leita. Então, eles voltaram para Sacramento. E voltaram em muito boa hora. Dona Meca continuava com os desmaios e tendo filho a cada 2 anos, porque ela teve 15 filhos, 8 homens, 7 mulheres. 8 mulheres e 7 homens. Aí, o que aconteceu? Quando eles chegaram em Sacramento, receberam a visita de um casal do Rio de Janeiro. O doutor Onofre Ribeiro era médico e ele levou livros assim, aqueles compêndios de medicina, imagina o que devia ser, né? Enorme. E Eurípides, com 9 anos de idade, ficava folheando os livros, lendo. Aí o médico falou para a dona Meca, falou: escuta, seu filho tem 9 anos de idade, ele fica envolvido com esses livros, conversa com ele. Aí dona Meca foi, deve ter dito: meu filho, mas você fica vendo esses livros de medicina? Ele falou: mãe, eu estou pesquisando para descobrir a cura para a senhora. Quer dizer, sempre aquela preocupação com a mãe. E nesse ano de 89, foi instalado em Sacramento o Colégio Miranda. Era um colégio com um ensino excelente, porque os 2 professores que ministravam aula nesse colégio e que o fundaram, eles haviam se formado no Colégio Caraça, que era um colégio famoso em Minas Gerais e um dos mais importantes do Brasil na época. Eurípides, que já sabia ler, quando esteve em Cipó, recebia aulas do pai, ele foi admitido no colégio no nível adiantado, que seria o 2º grau da atualidade. E ele era um menino que administrava o tempo com uma precisão incrível. Ele cuidava da lição dos irmãos mais novos, ele vendia na rua doces que a mãe fazia, ele ajudava os professores, ele ensinava os alunos mais fracos do que ele, e ele fazia tudo com tanto respeito, com tanta seriedade, que ele se tornou o aluno mais importante do Colégio Miranda.
Tanto assim que ele era o orador oficial durante as solenidades todas, e o porta-bandeira oficial do colégio nos desfiles cívicos, né? Então, foi esse Colégio Miranda que deu a Eurípides uma excelente condição e uma excelente base educacional. Eles aprendiam francês, latim, histórias naturais e talvez as outras disciplinas assim importantes. Quando Eurípides estava com mais ou menos 11 para 12 anos, ele foi um dos fundadores do Grêmio Dramático Sacramentano. E isso, eles promoviam peças, ele escrevia peças, ele trabalhava nas peças, quer dizer, ele era uma pessoa super popular, né? Mais tarde, alguns anos depois, com alguns notáveis de Sacramento, ele fundou a Gazeta de Sacramento. E qual era o grande desejo dele nessa época? Era levar instrução para o povo, ele queria instruir as pessoas. Era aquela semente de educador, aquela alma de professor que já existia dentro dele, né? E assim o tempo foi passando. Eurípides, quando foi mais ou menos em 1887, Eurípides estava com 17 anos, o Mojico já tinha melhorado de vida, ele já estava numa casinha maior, eles receberam, o Mojico, né? Isso, perdão. Em 87, Eurípides estava com 17 anos, em 97, perdão, desculpe. E os pais receberam a visita de... Eurípides estava com 17 anos, e eles receberam a visita de uma irmã de Carlos Gomes, o grande compositor campineiro. E o filho dela, o Ormênio, levou uns livros sobre homeopatia. Adivinha o que aconteceu com Eurípides quando ele viu os livros de homeopatia? Começou a estudar, a ler, porque ele queria encontrar realmente a cura da mãe. E se apaixonou pela homeopatia. Então, o que ele fez? Estudou, fez uma pequena farmácia homeopática na casa dele e começou a ir para aqueles lugares mais distantes para procurar as pessoas que tivessem alguma necessidade física para curá-las com homeopatia. Isso se espalhou de uma tal forma que depois as pessoas importantes e de melhores condições da cidade começaram a procurá-lo também para ser tratadas por ele. E ele tratava. E Eurípides era muito religioso, ele seguia as tradições religiosas da família. Ele era muito amigo dos padres, ele era até coroinha da igreja, ele tinha aquela devoção fantástica, o pessoal via que ele assistia à missa profundamente envolvida por aquele sentimento de religiosidade, então, muito católico, e a mãe desmaiando e ele fazendo as curas dele homeopáticas por lá. E o interessante, um fato interessante, nessa visita da irmã do Carlos Gomes, lá em Campinas, uma irmã de Eurípides, a Edalides, que ela ficou tão apaixonada pelo assunto que o filho dela, uma palestra que eu assisti do Dr. Manuel Rezende depois, que foi o fundador da Casa do Caminho de Biúna, Dr. Rezende contou que a mãe dele, por causa dessa visita, virou torcedora fanática do Guarani de Campinas, porque o Guarani de Campinas tem esse nome em homenagem a Carlos Gomes, né? Porque tem a Ponte Preta, que é a macaca, e o bugre, que é o Guarani. E diz que a mãe dele virou fanática por causa disso. E nosso Eurípides foi caminhando. Muito bem. Perto, vamos esquecer Sacramento, já sabemos o que aconteceu com Eurípides até os 17 anos. Ali perto havia Conquista, a Fazenda Santa Maria, Paineiras, eram cidades. Como não havia internet na época, era a Rádio Peão que funcionava, né? Tudo que acontecia numa cidade, a outra ficava sabendo, que não tinha numa, ia para outra. E o que aconteceu por aquelas bandas a partir dessa época? Havia um coronel, José Cesário, que ele fazia umas reuniões espíritas lá em Uberaba. E quem frequentava essas reuniões era um senhor espanhol de Andaluzia chamado Frederico Peiró. Ele ficou tão encantado pelas coisas que aconteciam lá na terra dele, dentro da doutrina espírita, que ele se tornou um espírita convicto. Em 1896, ele mudou para Paineiras, uma cidadezinha ali, se associou a um conterrâneo dele, Maximino Alonso, que era o pai daquele médico de Franca, do Ismael Alonso,
E eles fizeram uma sociedade bem-sucedida de indústria, de comércio, e exploraram aquelas poços, né? Calcários, aquela região toda essa parte aí. O que aconteceu? E quem morava lá, e quem foi trabalhar com ele foi um tio de Eurípides, o tio Mariano, chamado de tio Senhor. O tio Mariano, ele era irmão de Dona Meca por parte de mãe. E ele, quando era criança, ele via almas do outro mundo, ele tinha umas visões, mas ele nunca ligou muito para isso. Até que, já adulto, foi um senhor francês, ele tinha uma casa de comércio, e falou para ele: olha, seu Mariano, Mariano da Cunha, eu vou viajar, e eu tenho esse facão aqui, que eu gosto demais dele, eu não vou levar, por favor, o senhor guarda esse facão para mim? Ele falou: guardo. Quando eu voltar, eu venho buscar. Aí, quando esse senhor voltou, Mariano foi procurar o facão, ele não achou. Aí o francês começou a ficar bravo e eles começaram a discutir. Mariano ficou nervoso, foi para uma mesa que ele tinha lá, uma espécie de escrivaninha, ele sentou, ele falou: meu Deus do céu, será que por causa de um facão eu vou ser obrigada a morrer ou a matar? Aí a mão dele começou a tremer mecanicamente, ele sem condição de controlá-la. Ela pegou um lápis e escreveu assim: o facão está no quarto de despejo, debaixo da gamela. Ele correu lá no quarto, levantou a gamela, achou o fogão e conseguiu devolver o tal do fogão. Quer dizer, mas mesmo assim, só que essa qualidade mediúnica de tio Senhor foi verificada por Frederico Peiró quando ele foi trabalhar nas indústrias de extração de calcário. E ele, aproveitando disso, ele pediu para o senhor Mariano fazer o desenho de um forno. E eu tive o prazer de vê-lo. Existe até hoje, foi tombado pelo patrimônio da cidade, a Caieira do Meio, que chama. Está na Fazenda São Lourenço, de propriedade de Leila Borges de Araújo. Agora, então, aproveitando esse dom mediúnico de Mariano da Cunha, que morava com outros familiares de Eurípides, lá na cidade, na Fazenda Santa Maria. Muito bem. Em Santa Maria, mais ou menos no final, lá por 98, 99, começaram a acontecer coisas que eles não entendiam. Pedradas no telhado, animais que saíam correndo, ruídos, barulhos, e eles começaram a ficar desesperados. Pediram para o padre lá benzer, não adiantou nada, aí Mariano da Cunha foi pedir ajuda para Frederico Peiró. Quando chegou lá, eles descobriram que o quê? Que Santa Maria era um celeiro de médiuns fantásticos. Então, começaram a fazer as primeiras reuniões mediúnicas na casa dos colonos. E a notícia foi se espalhando, né? Nossa, olha, Santa Maria, nossa, aquela doutrina do demônio, porque era assim que era chamada. Coisa do demônio, espiritismo, nossa. E a notícia foi saindo até que, em agosto de 1900, foi fundado o Centro Espírita Fé e Amor, lá em Santa Maria, por Mariano da Cunha, e o primeiro centro espírita do interior mineiro. Então, nós temos... Eu fiz aqui uma alteração. Então, quem são os dois grandes pioneiros do espiritismo? Mariano da Cunha e Frederico Peiró. Eles faziam as reuniões na Casa dos Camponeses e Santa Maria e Paineiras viraram os pilares desse espiritismo incipiente em terras mineiras. Muito bem. Enquanto isso, o nosso Eurípides está lá tocando a vidinha dele. Quando foi em 1901, o Colégio Miranda fechou suas portas, porque os proprietários foram para outras cidades. Eurípides estava com 21 anos, e o diretor falou para Mojico: olha, tudo que seu filho podia aprender conosco, ele já aprendeu. Agora está na hora dele fazer um curso superior. Não temos mais nada para ensinar para ele. Aí Mojico foi com Eurípides para o Rio de Janeiro. E lá ele foi admitido para fazer o curso de medicina na Escola de Medicina da Marinha. Pronto, ele já estava com lá
o passaporte para descobrir a cura de Dona Meca, né? Que ele ansiou a vida inteira. Voltaram para Sacramento e Eurípides arrumou a mala, arrumando a malinha dele para fazer a viagem. Na véspera da viagem, ele estava fechando a mala, Dona Meca chegou e paf, desmaiou. Nesse meio tempo, Dona Meca começou a perder a visão. Ela chegou a ficar cega e conseguiu ser curada com recursos de homeopatia que o Eurípides aplicou, né? Então, quando a mãe desmaiou, ele percebeu que ela realmente havia desmaiado por causa da partida dele. Ele não teve dúvida. Tirou a roupa da mala, fechou a malinha, falou, não vou mais para o Rio de Janeiro e não se toca mais no assunto. Agora, vejam vocês, ele não imaginava qual era o destino que Deus estava planejando para ele. Completamente diferente daquele da medicina, né? Ele foi um médico das almas, né? E ele desmanchou aquilo. Aí o que ele passou a fazer? Ele passou a estudar, se tornou autodidata, lia bons livros, e com uma pessoa, 2 notáveis da cidade, ele fundou o Liceu Sacramentano. E esse Liceu Sacramentano era um ensino de excelência, começou a ter ótimos alunos, e ele foi se firmando como professor nesse liceu. Então, caminhando a cidade, promovia sessões de arte, ele tinha muitas missões. Então, ele era professor, ele era jornalista, ele cuidava da farmácia, ele cuidava da escrituração das casas de comércio do pai, porque o pai já tinha aberto uma outra casa em Conquista também. Então, e com todo o dinheiro que ele arrecadava, ia para o trabalho de assistência social que ele fazia. Então, nós temos ele já professor, brilhante, os 2 pioneiros, só que, como ele era muito amigo dos padres, em 1903, ele encontrou o padre Teodoro, e o padre falou para ele, Eurípides, eu vou te emprestar a Bíblia. Naquele tempo, a Bíblia não era uma leitura permitida aos leigos, era só aos padres mesmo. Mas, olha, Eurípides, um professor intelectual, a mente mais brilhante de Sacramento, coroinha, amigo dos padres, não tinha perigo em emprestar a Bíblia para ele. E lá pegou o nosso Eurípides e começou pelos evangelhos. Está lendo os evangelhos. Paralelamente a isso, quando Mariano da Cunha ia para Sacramento, Eurípides falava, mãe, põe ele no meu quarto comigo, porque ele queria provocar o tio sobre o tal do espiritismo das reuniões lá de Santa Maria. Aí ele perguntava, tio, como é? E aquela doutrina do demônio? É evidente que Mariano da Cunha, uma criatura simples, um homem da roça, não tinha argumentos para dizer para Eurípides o que era a doutrina. Então, ele sempre perdia nesses debates. E nosso Eurípides continuava nesse debate com o tio. Em 1903, ele recebe a Bíblia e começa a ler. Entendeu tudo. Mas, quando chegou no Sermão da Montanha, ele não entendia. Ele falou, mas como que é possível Jesus falar que os pobres de espírito terão o reino do céu? Pessoas sem eira nem beira, que vivem atormentados, como é que... Ele não entendia, ele lia, não entendia. Aí ele foi procurar o padre. Ele falou, olha, padre, eu entendi tudo que eu li aqui no Evangelho, mas o senhor pode me explicar esse negócio das bem-aventuranças? Eu não estou entendendo o raciocínio de Cristo aqui. O padre falou, filho, mistério. Na religião católica, existem umas coisas que não nos compete descobrir ou entender. Aceite como verdade, mas é um mistério. Mas ele, fé raciocinada, racional, ele não entendia aquilo como uma verdade. E foi continuado com aquelas coisas assim, ele não aceitou muito aquilo. Paralelamente, vinham as notícias de que, em Santa Maria, os espíritos, os médiuns, semi-alfabetizados, estavam transmitindo lições maravilhosas de evangelho. Então, olha, não estou entendendo o evangelho. E as coisas estão continuando e falando muito das reuniões de Santa Maria. Aí, quando foi um dia, tio Senhor veio,
e falou para Eurípides: olha, como eu não sei explicar para você as coisas que você quer saber, eu trouxe um livro para você. E emprestou para ele o livro chamado Depois da Morte, de Leon Denis. E Eurípides começou a ler. Quando ele chegou na página 83, ele deve ter levado um susto, porque ali estava exatamente o que ele queria saber sobre o Sermão da Montanha e que o padre não lhe falou. Então, o que aconteceu? O que ele dizia? Como que o Cristo sábio e misericordioso prometia consolação a pobrezinho sem eira nem beira? Os que foram injustiçados em todos os tempos e que não raro sucumbem à ação da revolta. Em 1903 acontece o encontro dele com Leon Denis, e no Sermão da Montanha, o que ele descobre? Os homens aprendem que só poderão conseguir a felicidade pelas virtudes modestas e ocultas, a humildade, a bondade, a caridade. Deve-se entender por essa expressão os espíritos simples e retos. Era apenas isso. Tio Senhor acordava durante a noite e via que Eurípides estava ainda acordado, lendo o livro, aquela luz frouxa do lampião. Ele leu o livro numa noite, 334 páginas. Na manhã seguinte, com o livro embaixo do braço, ele foi para o Outeiro Bela Vista, sentou embaixo do pé de copaíba, leu tudo de novo, e quando ele desceu, luzes diferentes estavam iluminando o raciocínio daquele jovem professor de Sacramento. Aí ele passou a querer o quê? Participar de uma reunião em Santa Maria. Ele tinha que ver se era verdade mesmo que aqueles homens tão incultos falavam sobre o Evangelho de Jesus. Combinou na surdina com um amigo dele, o José Martins. Na sexta-feira da Paixão de 1904, ele possuía um cavalo branco chamado Rousseau. E diz que todo sábado ele ia lavar o Rousseau lá na Chácara Triângulo, onde morava a avó dele. E para o cavalo ficar mais bonito, ele fazia uma rinçagem com anil e água e punha no cavalo. Quando a Igorina me contou isso, eu falei: Igorina, eu levei o livro para ela ver, e Eurípides saía orgulhoso com o seu cavalo. Ela falou: Laurete, não, orgulhoso não, porque um espírita não pode ser orgulhoso. Ele saía alegre. E outro dia eu vou confessar para vocês, o meu cabelo estava ficando amarelado, eu usei a receita do seu Eurípides, e deu certo, um pouquinho certo, o cavalinho Rousseau, né? Bom, então lá foi Eurípides para Santa Maria. Eu fiquei tão feliz quando eu consegui, com um amigo meu, descobrir que dia era esse, que dia era, que sexta-feira santa era essa. Era o dia 1º de abril de 1904. Lá foi ele e o amigo, chegaram, acho que era num salãozinho humilde, mas a sessão havia começado, mas havia 2 lugares vagos, parece que à espera deles, né? Eles sentaram, e quando Eurípides viu que quem estava dando passividade era o Aristides, um colono muito bom, homem muito honrado, mas profundamente analfabeto, diziam que não conseguia fazer um ó com a boca de um copo. Eurípides, quando o viu lá, fechou os olhos e, numa prece silenciosa e fervorosa, ele pediu: se é verdade que os espíritos conseguem se comunicar com os homens, eu rogo, olha o atrevimento, ao espírito de João Evangelista, que elucide-me sobre o Sermão das Montanhas por meio do Aristides. A partir daí, Aristides fez uma explanação tão fantástica que levou as pessoas às lágrimas. E quando terminou a explanação, o Espírito se despediu: deixo-vos a paz, João, o evangelista. Ele não precisava de mais nada, pediu, recebeu, saiu de lá de uma maneira completamente diferente do que havia voltado, e foi para Sacramento. Nessa altura ele já estava se afastando da igreja, ele já estava lendo aquelas coisas que tio Senhor levava sempre, notícias do Rio de Janeiro, notícias de São Paulo, ele já estava se envolvendo com as notícias da doutrina espírita. A família já começou a estranhar, os amigos, o pessoal sabendo que o negócio lá já não estava muito bom, olhando meio enviesado, mas ele queria uma segunda reunião lá no
Então, vamos lá. Onde que ele foi? No Centro Espírita Fé e Amor. Olha que lugar mais lindo, mais humilde. A primeira reunião dele foi no dia 1º de abril de 1904. No dia da mentira, ele descobriu a verdade da vida dele, né? Aí, mas ele ansiava por uma segunda reunião. E quando ela aconteceu, ele foi, quando ele chegou, era tio Senhor que estava, por meio de tio Senhor veio, primeiro, Adolfo Bezerra de Menezes. Gente, essa fotografia, isso aí é um quadro em tamanho natural do Dr. Bezerra, que está na vice-presidência da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, porque houve um período da vida do Dr. Bezerra em que ele foi presidente da Câmara, e como não havia prefeito na época, quem administrava a cidade era o presidente da Câmara. Então, ele foi como um prefeito do Rio de Janeiro. E essa foto foi a colônia portuguesa da corte que mandou o maior pintor da época fazer, Dr. Bezerra, com o fardão de intendente. Bezerra falou para ele: Eurípides, você tem mediunidade curadora, entre aqui na corrente e ajude a curar. Ele não sabia o que fazer, mas obedeceu, entrou, ficou rezando fervorosamente. Depois de Eurípides, depois do Dr. Bezerra, veio Vicente de Paulo. Ele ajudava na Irmandade São Vicente de Paulo, era secretário lá, que era ligado à igreja, né? Aí Vicente de Paulo falou que era guieiro dele desde a infância, que ele tinha que pregar a verdade, era para se afastar da igreja, deixar a Irmandade São Vicente de Paulo, mas ele acrescentou: você vai passar, vai viver muitas amarguras, você vai sofrer demais, mas pregue a verdade. Aí Eurípides voltou para Sacramento, profundamente correto. Primeira coisa que ele fez foi à igreja e falou para os padres: olha, agora eu vou abraçar a doutrina espírita, eu não venho mais à igreja. O padre Teodoro Maia, aquele que deu a Bíblia para ele, enlouqueceu, porque ele falou: por minha causa aconteceu tudo isso. Ele literalmente enlouqueceu. Ele começou a ser xingado na rua. Mas ele passou por uma rua de amargura verdadeiramente. O que os pais católicos fizeram? Retiraram os alunos do colégio sacramentano, professores, colegas dele que eram católicos, abandonaram a escola. A empresa falou: retiraram os móveis e os proprietários pediram a devolução do imóvel. Ele entrou em desespero. E o que aconteceu? Ele ia para o campo, ele chorava, ele entrou em desespero porque a grande paixão dele era a escola, era a educação. E um dia, no auge desse desespero, aconteceu um fato que foi muito marcante na vida dele e que em 1963 foi mencionado numa psicografia de Chico Xavier. Diz que Eurípides, nesse desespero, ele se viu numa rápida volitação prodigiosa. Ele chegou a lugares assim, lá na alta espiritualidade, um lugar muito bonito, e ele viu um homem sentado, provavelmente num banco, e uma ordem mental para ele se aproximando. E quando ele chegou, era Jesus. E Jesus estava chorando. E ele falou: mestre, mas por que o senhor chora? É por causa dos descrentes do mundo? E Jesus falou: não, meu filho, os descrentes merecem o nosso amor. Eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e que não o cumprem. Essa foi uma das o primeiro grande acontecimento dele, esse encontro dele com Jesus. Aí Eurípides voltou, né, e começou o desenvolvimento mediúnico dele. Agora eu vou pedir licença para vocês, para fazer um parênteses nessa história. No dia 18 de junho de 2014, numa reunião que eu participei em Santa Fé do Sul, na Casa Beneficente André Luiz, por meio da psicofonia de Dona Dulcimar Augusta Rezende, que eu gravei, eu faço questão, porque eu acho que Oceano, ela tem tudo a ver com o que está sendo dito agora sobre Eurípides. Boa noite, amigos. É com muita alegria que renovo aqui os meus votos e o meu compromisso. Eu tive uma vida feliz dentro da doutrina espírita, embora iniciando naqueles longínquos anos.
Não era tão fácil como é agora procurarmos e acharmos as orientações, mas como meu sobrinho precisava dessa oportunidade, eu procurei no Evangelho segundo o Espiritismo as respostas para dar a ele uma orientação melhor. Nós fomos apanhados de surpresa com a mediunidade dele. Uma mediunidade tão espontânea, porque como todos sabem, especialmente quem estudou a fundo a vida do meu sobrinho, sabe dos transtornos que ele enfrentou. E ele foi para a minha casa, e na minha casa eu recebi as bênçãos e orientações. E mesmo na humildade, com pouco conhecimento, eu pude fazer do meu sobrinho um grande espírita, um espírita renomado, que deixou um legado muito grande para os seguidores da doutrina. Eu falo disso não com orgulho, porque sempre fui um homem da terra, um homem simples, um homem que cultivava o amor familiar, que tinha como divertimento o trabalho e pegava duro no eito para ganhar o pão de cada dia. Mas foi o exemplo que nós passamos para o meu sobrinho, porque a melhor lição, o melhor estudo é dar o exemplo. Se nós plantarmos flores, vamos colher flores. E dando um bom exemplo, eu pude ver meu sobrinho transformar-se em grande trabalhador da doutrina espírita. Não que isso me envaideça, mas isso me faz sentir a tranquilidade do dever cumprido. Que Deus abençoe e que todos vocês, quando forem cuidar da mediunidade, cuidem com carinho, com abnegação, porque nós precisamos de muita fé e muita força para vencer as escabrosidades do caminho. Que Deus nos abençoe e nos ampare. Tio Senhor pede a vocês encarecidamente que continuem, que mantenham esses propósitos, porque as plantas vão florescer e os frutos virão. Boa noite, irmãos. Então, vejam vocês, por esta mensagem de tio Senhor, o que ele falou, Eurípides foi para a casa dele, e com o Evangelho, ele conseguiu levar Eurípides a aprender sobre a doutrina. Aí Eurípides era educador. Tudo aquilo que ele fazia, ele não tinha assim muita importância para ele queria educar. Então, alguns pais de alunos pediram e ele abriu novamente um liceu sacramentano, pôs novamente o nome de liceu sacramentano, só que ele colocou obrigatório no programa o estudo da doutrina espírita. Novamente os pais ficaram revoltados, tiraram os filhos de lá e ele entrou em desespero. E um dia, na sala de aula, desesperado, chorando, naquela coisa horrorosa de sentimento, de angústia, ele começou, os canais intuitivos dele davam um nome da autoespiritualidade. De repente, a mão dele pegou um lápis e, mecanicamente, ele recebeu uma mensagem. E a mensagem dizia para ele mudar o nome do colégio, para Colégio Allan Kardec, para que na quarta-feira ele ensine o Evangelho do meu filho, institua no programa cursos de astronomia, e eu acobertarei o colégio com o manto do meu amor. Maria, a serva de Jesus. Ele recebeu, imagina, encontrou Jesus, recebeu a mensagem da mãe de Jesus. Aí foi o que ele fez. Mojico já estava progredindo, já estava numa casa maior, tudo isso. Eurípides começou as primeiras reuniões ali na casa do pai dele, as coisas começaram a progredir, a acontecer. E ele, então, isso já estamos mais ou menos no ano de 1905, os amigos para ele, Eurípides, você tem que entrar para a política. E ele não queria, mas o pai insistiu, os amigos, então ele se candidatou e foi eleito vereador. Um primeiro mandato, em 1905, e ele foi reeleito para um segundo mandato depois. Então, com a Maria, a Casa Mojico, olha, você que já é um comércio, ele vendia tudo a preço fixo, já é uma coisa assim mais interessante, né? Aí o que Eurípides fez, seguindo o que foi dito por Maria, começou a preparar os planos do colégio Allan Kardec e, em janeiro de 1907, foi inaugurado o colégio Allan Kardec. Mas por que a Chácara Triângulo está aqui? Ela não pediu para estudar astronomia? Então ele ganhou um binóculo, ele comprou um binóculo, uma cartilha do astrônomo Camille Flammarion, ele levava os alunos para a Chácara Triângulo, onde morava a avó dele, e lá ele dava aulas de botânica e aulas de
astronomia e de botânica. Muito bem, e o Colégio Allan Kardec deu início ao maior movimento educacional da cidade. Um programa de ensino maravilhoso. Diariamente ele dava aulas de ginástica respiratória. Eu fiquei muito feliz, porque eu sou professora de educação física, né? Então veja que ele valorizava as atividades físicas, e o colégio foi crescendo. Começaram a vir alunos de outros lugares também, e o colégio foi aumentando ali uma fotografia dele em 1913. Olha lá, olha ele bonitinho aqui, tá vendo? Os alunos. E esse colégio foi aumentando, a população estudantil, né, foi aumentando. Só que vocês imaginam, os padres e os médicos começaram a ficar preocupados, né? Porque o colégio indo de vento em popa, Eurípides fazendo cura. Gente, vinha cartas do Brasil inteiro pedindo ajuda para ele. Ele lia a carta, ele receitava, preparava o remédio e mandava. Uma senhora que conviveu com ele, ela falou que quando alguém ia chegar na farmácia para levar o pedido, ele já estava com o remédio pronto e falava, olha, pode levar, é isso aqui. Era incrível a mediunidade dele. E desde o primeiro momento, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes se posicionou ao lado de Eurípides, e ele fazia parto, ele fazia cirurgia, ele era um médico verdadeiro. Então, o que aconteceu? Isso, ele colheu frutos amargos também. Em 1913, veio um padre de Campinas, o padre Feliciano Iag, que era um grande orador, dono de um grande colégio em Campinas, veio para debater com Eurípides a doutrina espírita. Eles lavraram o termo e na Praça da Matriz ocorreu o debate entre os dois. Bom, Eurípides engoliu o padre, né? Tanto que o povo queria carregá-lo em triunfo, ele não deixou, e no dia seguinte ninguém mais ouviu falar no padre, foi embora para Campinas no maior silêncio. Vitória de Eurípides e da doutrina. Havia um médico, Eurípides escrevia num jornal de Santa Maria chamado Alavanca. E um médico, ele retrucava tudo que Eurípides escrevia no jornal Lavoura e Comércio. Aí um dia, em 1917, esse médico pediu para o governo de Minas que ele tomasse sérias providências contra o colégio, a farmácia e Eurípides. E o negócio foi ficando meio sério, foi instaurado um inquérito policial por prática ilegal de medicina, porque ele era curandeiro. Aí o que aconteceu? Ele foi para o interrogatório, levou as testemunhas de defesa e não mentiu. Ele falou, não, eu faço parto, eu faço cirurgia, mas não, a minha mediunidade é usada por doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Não houve mentira. Mas a coisa foi se tornando tão séria, e ele foi ficando tão preocupado com isso, que por 2 vezes ele foi avisado de que ele corria o risco de ser assassinado. E uma vez, ele estava no auge do desespero, pensando nesse processo, o plano espiritual começou a mostrar quadros luminosos onde diziam, não se preocupe, a vitória é nossa, nós venceremos. Mas o grande momento aconteceu numa madrugada, porque perto do quartinho dele havia um caramanchão de jasmineiro, que exalava aquele perfume, né, delicioso. Eurípides entrou no quarto, assim, emocionado, e comentou com a secretária dele, Dona Amália, e esse fato foi confirmado posteriormente por Dona Meca. O jasmineiro, o caramanchão ficou iluminado, e quem estava lá? Jesus. Falou para ele, não se preocupe, Deus está conosco, a vitória será nossa. Então, isso o deixou para o segundo encontro dele, né? E com isso, os alunos aumentando, ele resolveu ampliar o colégio. Mas quando ele começou a reforma, ele já começou a falar do próximo desencarne dele. Aí o pessoal já começou a ficar meio triste. E o que aconteceu? A gripe espanhola, que chegou no Brasil, bateu em vários lugares, chegou em Sacramento.
Ele, mesmo com febre, mesmo doente, ele continuou o trabalho, ele continuou fazendo remédio, continuou no aviamento das receitas, até que num dia a dona Meca não aguentou e ela falou: filho, você tem que ir para a cama que você está com muita febre. Mesmo na cama ele continuou trabalhando. Aí quando ele percebeu que o fim estava meio próximo, ele chamou a mãe, ele falou: mãe, se não for possível, não pode fechar a farmácia, mas por favor, não feche a minha escola. No dia 1º de novembro de 1918, às 5 horas da manhã, Dr. Bezerra apareceu para a dona Meca e falou: seu filho está partindo, vá se despedir dele. E ela foi, e no dia 1º de novembro de 1918, o nosso Eurípides faleceu. Quando eu conheci Eurípides, em 83, eu comecei a ler a vida dele, me interessei, fui a Sacramento, mas eu via que os livros dele só falavam dele vivo, de Eurípides até esse momento, até o momento do desencarne. Aí eu falei: gente, eu convivi com pessoas que, como eu, haviam recebido o benefício de cura graças a ele. Eu falei: ele continua fazendo a mesma coisa do lado de lá. E foi quando eu comecei a fazer esse trabalho de pesquisa. Então, agora eu vou pedir licença para contar para vocês um caso que aconteceu justamente em 83, quando eu fui a Sacramento pela primeira vez com o grupo desse centro que eu frequentava, que a dona Doraci fazia um Natal em Sacramento. Havia um casal, o Dr. Dalvio, professor da Faculdade Metodista de Odontologia, e a Hebe, a esposa dele. Eles tinham filhos e uma filha ia sempre às reuniões. Mas na viagem para Sacramento, o professor Eurípides falou que ela não deveria ir, porque como ela estava com uma gestação iniciante e a viagem era longa, seria perigoso. Então, ela não foi. Quando nós estávamos numa reunião lá em Sacramento, ela ligou muito desesperada, porque ela estava tendo um sangramento muito grande e ela estava preocupada. Imediatamente, se procurou a médium, os pais procuraram, o professor Eurípides veio, inclusive esse recado ele deu quando nós estávamos no cemitério. Ela nos levou para conhecer o cemitério, a sepultura dele. O professor Eurípides veio e falou: não se preocupe, porque foi colocada uma tela de sustentação para o feto. E essa criança vai nascer bem, fiquem tranquilos. Bom, quando nós voltarmos para São Paulo, na reunião, eu falei: escuta, como é que está a Ana Lúcia? Não, está tudo bem. Aí eu escutei um bochicho assim: nossa, ela foi fazer um ultrassom e apareceu o professor Eurípides no ultrassom. Eu fiquei doida para ver o tal do ultrassom, né? Mas eu não tinha intimidade com os pais, eu falei: eu queria ver também, né? Passados os anos, quando eu resolvi fazer o livro, eu procurei todas essas pessoas, e esse foi um fato que marcou muito, porque eu lembro que quando nós estávamos para sair de lá, o professor Eurípides falou para nós assim: olhem ao redor de vocês e guardem bem essa paisagem. Todo mundo, ó, cemitério, né? Ele falou: essa paisagem tem um nome, amanhã. Todo mundo saiu, ó, meio tremendinho. Amanhã, claro, é para lá mesmo, né? Aí, quando eu fui fazer o livro, Maravilhosos Encontros, eu procurei a Hebe, e eu me lembro que quando eu deitava na maca para ser operada pelo professor Eurípides, havia uma lâmpada azul no salão, que ela projetava a figura era o rosto de Jesus que ela projetava na parede. E isso chamava a atenção de todos. E eu comentei com a Hebe, eu falei: Hebe, eu não consigo esquecer aquela lâmpada azul que projetava a figura de Jesus. Ela falou: o Dalvio tirou uma fotografia, eu vou mandar para você. Que bom. Eu falei: que bom. Só que junto com essa foto, ela mandou o ultrassom, que eu vou mostrar para vocês agora. Olha, dá para ver? Olha, o bigode, o topete, olha, olha, a manga do paletó. Vocês conseguem ver? É ou não? Olha, paletó, gravata, bigode e o inconfundível topete.
É incrível, né? Deu para ver? Olha o bigode, eu fico impressionado aqui com o bigode. Bom, então vocês viram, e o menino cresceu, ele é maravilhoso. Você não consegue ver? Não? Não? E vocês não sabem, a primeira vez que nós fomos para Sacramento, lá no Colégio Allan Kardec, materializava na parede rostos. Olha, foi uma coisa extraordinária. Bom, então essa. E conclusão, o colégio continuou funcionando, a Chácara Triângulo também, e até hoje ela está ali. Olha, aqui é a Chácara Triângulo, onde morava a Igorina, e onde eles faziam várias reuniões. O Oceano conhece bem muito lá. Uma vez eu estive lá para colher o depoimento, ela me pôs sentada na cadeira, depois a gente escutava um barulho de passarinho. Ela falou: ai, Laurete, esqueci do Joãozinho. Aí ela chegou na janela, um João de barro. Ela falou, ele lá, piu, 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 piu. Ela falou assim: toda vez que ele acorda, ele vem me dar bom dia. E quando ele se recolhe, ele vem avisar que já está se recolhendo. Até logo, Joãozinho. E ele foi voando. Aí ela falou: aí você põe no livro, viu? Que ele foi pipi, pipi. Eu falei: Gorina, isso não dá para eu pôr, mas eu prometo que eu conto que ele foi para o livro fazendo pipi, pipi, pipi. Então vocês já sabem que o Joãozinho de barro ia todo dia para o ninho. Olha que maravilha de flamboyante. Então, aqui é a Chácara Triângulo. Quando foi desmanchada a casa de Eurípides, a Igorina comprou a casa da vovó Meca, a Igorina comprou o quartinho de Eurípides e o reconstruiu na Chácara Triângulo. Porque todo dia, em 1904, ele começou o que ele chamava de culto cristão. Às 9 horas da manhã, estivesse o que estivesse fazendo, ele parava para ler o Evangelho. Então, até hoje, lá em Sacramento, aí na Chácara Triângulo, eles promovem no quartinho de Eurípides a prece que ele fazia todo dia, né? Então, agora eu vou contar uma coisa para vocês. Em 1983, quando eu fui para Sacramento, eu não queria nem ouvir falar em doutrina espírita. Eu morava em Santos e nós íamos a um cinema na Avenida na Costa e estavam construindo uma casa toda de tijolo exposto, diziam: ali é centro espírita. A gente não passava em frente, Oceano. Atravessava a rua na Avenida na Costa para ir para o cinema. Então eu falava: gente, eu atravessava a rua. Então era desse jeito, eu não queria saber. E fui resistente durante muito tempo. É só quando eu fiquei com uma suspeita de tumor na hipófise que eu fui procurar o professor Eurípides, né? E depois eu quero até contar uma coisa para vocês. Antes de falar isso, eu vou contar uma coisa antes que eu esqueça. Eu fui fazer uma palestra em Monte... Quando a Igorina falou para mim assim: Laurete, o plano espiritual está querendo ajudar, mas as pessoas não estão sabendo pedir. Custa colocar antes de dormir um copo d'água do lado da cama, orar e pedir para o mentor, para o anjo da guarda, para o protetor, seja quem for, para colocar lá dentro o alimento que você precisa e tomar de manhã em jejum. E alguém havia me dado uma oração, lá de Eurípides, que eu imprimi um monte. Aí o pessoal falava assim: ela está distribuindo santinho, né? Mas eu distribuí muito dessa oração. Mandava para a Igorina, ela mandava nas cartas. E eu fiz uma palestra em Monte Sião e comentei isso, da água. Um dia eu estou passando lá, eu estava em Águas de Lindóia, e uma senhorinha me puxava, ela dizia: vem cá, eu preciso falar com você. Me puxou num canto, acho que para as pessoas não ouvirem. Ela falou: você não sabe, eu sofria de insônia, eu não conseguia dormir, eu tomei água, eu dormi. Então eu estou ensinando para vocês uma coisa, caso vocês não saibam, né? Da Igorina. Mas quando eu fui para Sacramento a primeira vez, em 83, dezembro de 83, eu estava assim: será que eu vou virar espírita? Eu continuo católica? Eu estava naquela dúvida. Eurípides queria João Evangelista, né? Mas eu falei: professor, lá no centro, eu falei: por favor, se eu tiver que seguir a doutrina, me dê um sinal. Porque a gente quer que o arcanjo pouse na janela, toque uma trombeta e diga: olha, um sinal divino. E não é, as coisas vêm, a gente tem que ter olhos para ver, né?
Nessa época, gente, a minha vida era pesquisar Jogos Olímpicos. A partir de 76, eu mergulhei num trabalho de pesquisa violento e eu trabalhava. Então, eu só tinha sábado, domingo, feriado, Natal, Carnaval. Minha vida era Jogos Olímpicos. Nem namorar, eu namorava. O namorado de Brasília dizia, não, pelo amor de Deus, eu queria pesquisar. E fiz esse pedido para Eurípides. Eu gostaria de saber que o senhor me desse um sinal se eu devo entrar na doutrina. Vocês estão sabendo da minha ligação com a doutrina, com o olimpismo. No meio da viagem, o doutor Dalvio, esse dentista, pai daquela menina, né, que apareceu no ultrassom, ele começou a ler umas poesias que ele fez por inspiração de Alta de Souza. Aí ele leu uma poesia. Gente, não lembro nada do que foi dito. Eu só me lembro de uma estrofe. A estrofe dizia assim: nesta Olimpíada de cristã beleza, a luz da chama passa, mão a mão, e quem a pega, segue com a certeza de que também faz parte da missão. Aí, quando nós paramos em Ribeirão Preto, eu procurei o doutor Dalvio e falei, doutor Dalvio, quantas poesias espíritas o senhor conhece? Ele falou, olha, acho que umas 500, 600. Eu falei, em quantas delas o senhor ouviu a palavra Olimpíada? Ele falou, nenhuma, só nessa da Alta de Souza. Então, com este sinal, eu arrumei uma encrenca por 19 anos, né? Porque eu vi que também, não sei se sou uma boa espírita, mas procurei fazer o melhor. Então, Eurípides nos deixou uma poesia maravilhosa. A paixão dele por Deus, ele deixou uma poesia muito linda, e como o que ele fala, Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, no matiz dos campos, na relva dos vales, no murmúrio das fontes, na placidez dos lagos, agora em homenagem a você, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento, e se ele reconheço-vos eu, Senhor, eu agradeço-vos eu, Senhor, pela oportunidade de ter conhecido e poder divulgar a história de Eurípides Barçanufo, apóstolo de sagramento que, em nome do teu evangelho, desfraldou a bandeira da doutrina espírita com fé, obediência e muito amor. Que consigamos sair daqui melhor do que nós entramos, né? Com esse abençoado Eurípides. Obrigada. Obrigado, querida amiga, pela maravilha de palestra sobre Eurípides Barçanufo. Antes da gente fazer a fila para o passe, e depois o tradicional cafezinho com bolo, né? A próxima palestra será no dia 4 de maio, com o Orlando Noronha, que já esteve aqui. A palestra será Como Superar a Dor da Perda da Pessoa Amada. Então, às 5 horas da tarde, como sempre, como são nossas palestras. Agora eu vou pedir para a Mônica fazer a prece, encerramento, para que a gente depois nos preparemos para o passe, e as médias que irão aplicar o passe, se quiserem, em seguida, depois da prece da Mônica, já se preparar na sala. E vamos então, agora que temos a nossa sala inundada de amor, aproveitar este sentimento maravilhoso
que nos une aos nossos amigos, companheiros espirituais que aqui também estão para assistir conosco esta palestra, que mais do que ensinamento é também uma história de vida, é uma história da trajetória de tantos e célebres vultos do Espiritismo, mas também de pessoas como nós, que descobriram nesta doutrina tão importante, tão virtuosa, caminhos mais iluminados para a nossa trajetória terrena. Agradecemos, então, a toda a equipe espiritual que aqui esteve, nos fortalecendo, nos dando possibilidade de um ambiente tranquilo para esta palestra. Agradecemos a palestrante que nos trouxe tantas e tão ilustrativas emoções e ações da sua vida, e queremos agora reunir os nossos pensamentos juntamente com os nossos amigos espirituais para agradecer ao nosso Pai que nos ilumina, que nos dá essas possibilidades tão importantes e tão esclarecedoras em nossa vida. Obrigada, Senhor, Deus de todos nós. Obrigada, Jesus. Obrigada a esta doutrina abençoada. Que possamos estar aqui, unidos como irmãos que somos, fortalecendo o vínculo que nos une para que a nossa missão seja mais correta, seja mais reta, seja mais iluminada. Que saibamos todos ser instrumentos nas mãos de Deus. Que Jesus nos permita aqui estar novamente no nosso próximo encontro e que possamos todos ir em paz até os nossos lares. Que assim seja.